E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eliezer aqui. E hoje nós vamos simplesmente fazer um adendo, um vídeo complementar basicamente, em relação ao vídeo que eu fiz, que a gente vai dissecar um pouco de forma mais profunda os princípios herméticos. Se você ainda não viu esse vídeo, vá lá, dê um pausa nesse vídeo aí, vá lá, assista todo o conteúdo, que é os 7 princípios herméticos como você nunca viu. E você vendo aquele vídeo, você vai entender melhor o que eu vou trazer aqui, que seria, no caso aqui, esse vídeo, os processos de neutralização. Como eu disse, cada vídeo que eu fizer, em relação aos princípios herméticos, será um adendo àquele mesmo vídeo, aquele próprio vídeo, para ele não ficar também com um vídeo de 3 horas. Então, aos poucos, a gente vai trazendo aqui alguns pequenos detalhes que a gente não abordou naquele vídeo. E nesse vídeo aqui, a gente vai trazer os processos de neutralização dos eventos indesejáveis que acontecem na nossa vida. E para a gente trazer esse conceito da neutralização usando os princípios herméticos, basicamente a gente vai aqui falar sobre o quarto e o quinto princípio, que seria o princípio da polaridade e o princípio do ritmo. O da polaridade é que tudo tem 2 polos. Em outras palavras, cada ser tem o seu lado bom e o seu lado ruim, tem o seu lado anjo e o seu lado demônio. Todo plano dual vai ter os 2 lados, o lado desejado, e o lado indesejado. Isso é inevitável, porque faz parte da lei. Ninguém burla a lei, E é isso que diz o princípio da polaridade. Onde existe amor, o outro lado do polo é ódio. O macio, o outro lado é duro. O doce, o outro lado é amargo. Tudo isso, através das vibrações e das outras leis acontecendo. Como eu disse, quer entender de forma mais aprofundada, vá lá e vê aquele vídeo. O vídeo, assim, eu não estou fazendo ele por ordem, entendeu? Tanto faz. Você também pode assistir esse vídeo aqui, que é um pouco mais curto, e se você quiser entender mais o que a linguagem aqui, você pode assistir o outro vídeo depois, beleza? Mas o fato é, como a gente faz para neutralizar o polo indesejado? Como que os grandes mestres fazem isso? Qual é a mágica que está por trás disso? Então vamos aqui tentar entender qual é a mágica que está por trás dessa neutralização. Lembrando, o princípio da polaridade, que seria o quarto princípio, que todas as coisas têm os seus 2 polos, o anjo e o demônio. Todos nós somos anjos e somos demônios. Eu costumo dizer que a mesma mão que pode apertar o gatilho, pode abraçar, pode presentear pessoas com flores, enfim, é a mesma mão. Nós não temos 4 mãos, 2 mãos do bem e 2 do mal. O que manda são as nossas intenções. E se a gente faz, envolto pela raiva, as nossas intenções sempre terão consequências negativas. E se a gente faz envolto, pela alegria, que é o oposto da raiva, as nossas manifestações, as nossas ações, elas sempre serão manifestações boas e que terão efeitos bons nas nossas vidas, E tudo vai depender dos nossos estados emocionais, enfim. E essa é a grande questão. Como a gente vai neutralizar o indesejado? Como que os mestres fazem? Usando também a lei ou o quinto princípio, que seria o princípio do ritmo. Aí você vai ver que as polaridades é o quê? À medida que o pêndulo vai para a esquerda, ele também proporcionalmente vai para a direita. E a gente pode ver isso em experimentos de física, E o ritmo, ele vai compensar. Na lei do ritmo é aí que vai morar aí a neutralização do polo indesejado, Eu estou aqui na bondade, eu sei que o pêndulo ele vai, ritmicamente e proporcionalmente, para o lado indesejado, para o lado diabólico, para o lado trevoso, mas eu quero evitar. Como eu faço para evitar? Como eu faço para não sentir isso? É através de uma mágica? É através de magia? É através de alquimia? Primeiro, pessoal, eu tinha até esquecido de falar para vocês, se inscreve no nosso canal, compartilha essas ideias aí com as pessoas que estão nessa busca, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário se você concorda, se você não concorda, se você acorda, se você tem alguma coisa a acrescentar, entendeu? Fazendo isso você vai nos ajudar aí no processo da divulgação e no crescimento do nosso canal, que vai crescendo aí de vento em popa, mas enfim, é isso. Então vamos aqui usar 3 exemplos. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: a grande mágica que os mestres têm, a grande chave mestra da neutralização do polo indesejável,
Simplesmente é a observação. Tcharam! Essa é a mágica. Você percebe que durante toda a nossa vida nós nunca somos ou nunca fomos treinados para lidar com as nossas emoções, com as nossas euforias, com as nossas oscilações mentais. Você reparou que nós somos a todo instante levados pelos ventos, né, indesejados. Nós somos o tempo todo levados pelos ventos da raiva, pelo vento do ódio, né, pelo vento da aversão, pelo vento da desarmonia. São todos os polos que inevitavelmente, né, ele vai trazer efeitos colaterais indesejados. Um exemplo, uma pessoa ela age com muita raiva, depois quando ela está com a mente mais calma, ela vai pensar, poxa, eu não deveria ter feito isso. Ou mesmo se ela não tem um certo arrependimento, ela vai ter muitas consequências, né? Ela pode até mesmo ter, além das inimizades, ter consequências criminais, entendeu? Ela pode responder, né, criminalmente, enfim, ela pode até mesmo perder a sua liberdade. Tudo porque ela se deixou levar por esses ventos emocionais indesejados. E como que os mestres, eles vão lidar com isso? É com aquilo que nós nunca aprendemos no transcorrer da nossa vida, que é apenas com a observação. Viu aí aonde que está a chave? Não tem nada mágico, não tem nada alquimista. Tudo que consiste aqui é na observação dessas nossas oscilações. E a neutralização consiste em o quê? Em você perceber que quando você está num momento, num estado emocional indesejado, e você aprende a observar esse estado emocional, automaticamente, né, enquanto o pêndulo estiver, né, pelo lado que você não deseja, se você simplesmente observa, isso significa você elevar o seu estado mental, né, como recomenda até mesmo o livro do Kybalion, porque você está elevando a sua mente. Você já está se livrando dos ventos kármicos, dos ventos, né, indesejados. O pêndulo está te empurrando para o polo indesejado, que seria o polo da raiva, vamos usar o exemplo aqui, o polo dos ciúmes, da inveja, da impaciência. Observar essas oscilações significa elevar a tua mente. Agora, o pêndulo está aqui, em vez de ele te carregar para o polo indesejado, você eleva a sua mente. Agora você já não está sendo carregado para o polo indesejado. Por quê? Porque você elevou sua mente. Agora, como eu disse, o que é elevar a mente? É simplesmente observar. O que é observar? Vamos usar 3 exemplos aqui de coisas indesejadas e que nos acometem. Como eu disse, ninguém burla da lei. Então não tem como, por exemplo, eu elevar o meu nível mental, né, elevar a minha mente, né, como se fosse se livrar desses sentimentos. Por quê? Porque nós estamos juntos e misturados com esses sentimentos. Então não tem como a gente diretamente se livrar desse sentimento. Os grandes mestres, eles também sentem raiva. Os grandes mestres, eles também têm impaciência. A questão é que eles sabem lidar com isso. Porque justamente eles elevam e observam essas coisas acontecendo, né? Os ventos da fúria, da raiva fluindo em suas veias. Entendeu? Então, por exemplo, vamos usar aqui 3 exemplos. E depois eu posso colocar aí na descrição todos os polos indesejados e a sua contrapartida, o seu polo desejado. E em que o indesejado ele pode se converter se a gente souber observar com paciência. Simplesmente observar sem atuar com ele, sem deixar esse vento nos carregar, sem deixar o pêndulo nos levar junto, porque se leva, ferrou. A gente vai arrumar problema, a gente vai ter problemas com depressão, com ansiedade e todas as coisas indesejáveis que a gente corre, né? Procura remédio, procura tratamento, procura drogas, procura igreja, enfim, é isso. Então vamos usar esses 3 exemplos aqui. Se eu estou num momento de raiva, o que eu faço? Eu não vou acometer da raiva, dessa cólera e simplesmente agir sem pensar. Porque quando eu estou com raiva, eu não penso. Eu simplesmente vou agir instintivamente, não é verdade? Então, o que eu faço quando eu estou com raiva? Eu simplesmente observo a raiva passando por mim. Eu sei que é difícil, porque a gente precisa de um treino, isso vai acontecendo paulatinamente. Então, começa a treinar. Quando você tiver pequenas raivas aí, começa a treinar.
né? Quando você tiver esses temores, esses ódios, começa a treinar essas coisas. O que poderíamos recomendar aqui? O silêncio. O silêncio é o ato de observar a raiva. Se você fica em silêncio, você vai fazer uma caminhada, né? Isso não estou falando, não consiste em você reprimir. Porque reprimir seria mais ou menos o quê? Você estar com raiva, né? E alguém olha para você, você dá aquela risadinha falsa, entendeu? Isso seria uma repressão para mim. Você não tem que reprimir, você simplesmente tem que estar consciente nesse momento da raiva. Estar consciente significa você já estar levando o seu nível mental para cair fora do pêndulo indesejável. Entendeu? Você vai observar. Como eu observo? Primeiro, de boca fechada, porque eu sei que neste momento qualquer um de nós, né, nesse momento colérico, vamos falar besteira, vamos falar coisas que depois a gente vai se arrepender ou que vai nos trazer consequências desagradáveis. Então eu me mantenho de boca fechada. Ah, mas eu não consigo. Então eu vou fazer uma caminhada, eu vou correr, eu vou para academia, eu vou fazer alguma prática esportiva para mim, né, jogar essa minha energia da raiva para outro lugar que não seja aquele que vai me trazer consequências negativas. Isso é uma coisa recomendável, né? É uma coisa que se recomenda. Por quê? É nesse momento que você está elevando o seu nível. Mas você também pode o quê? Simplesmente observar essa raiva, sempre lembrando de boca fechada. Uma outra coisa, você está com muita raiva, não responda nada, se isole daquele local que te deixou com raiva, entendeu? Vai tomar um ar fresco, respire, concentre-se na sua respiração, né? Se você está na sua casa, você pode simplesmente, pacientemente observando, sei lá, se isolar aí, se fechar no seu quarto, né? Você pode, né, uma outra coisa interessante, nesse momento de raiva você ir até em frente ao seu espelho e ficar olhando para essa pessoa que está morrendo de raiva. E você vai perceber que enquanto você está, essa energia está aí remoendo todas as células do seu corpo, você está com muitos pensamentos ruins, começa a observar esses seus pensamentos, começa a sentir esse fluxo de energia, né, afetando todo o seu corpo, inundando todo o seu corpo. Olhando para o espelho, observando isso, você vai ver que aos poucos esse sentimento, esse fluxo, ele vai diminuindo, entendeu? Até você atingir o outro lado. Se você fazer o exercício de ficar olhando no espelho quando estiver com raiva, fique ali, sentindo, concentrado, olhando. Você vai perceber que esse mesmo sentimento de raiva, conforme ele vai diminuindo, quando ele começa a atingir o polo desejado aqui nessa questão, você vai ver que esse sentimento ele vai se converter numa espécie de alegria. Você vai rir de você mesmo olhando para o espelho. Você vai fazer altas reflexão e você vai até mesmo dar gargalhadas de si mesmo, viu? Poxa, quem é que é esse tontão que tem raiva? Raiva por quê? Raiva de quê? Então você percebe que os grandes mestres, eles conseguem neutralizar e converter simplesmente porque eles observam esses sentimentos indesejados. Eles não fogem desses sentimentos, eles não se isolam, eles não se desligam desses sentimentos, mas eles observam. Essa é a chave mestra. E se você fazer esse experimento, você vai ver que quando você estiver entrando no polo desejado, você vai rir de você mesmo. Por quê? O mesmo sentimento de raiva, quando está no outro polo, ele se converte num sentimento de alegria, numa vontade de compartilhar, entendeu? Num sentimento de animosidade, num sentimento gostoso, né? Aquele sentimento mesmo, basicamente, da alegria. Vamos usar um outro exemplo aqui. Nós poderíamos usar, por exemplo, a impaciência, que também é uma coisa que muitas pessoas sofrem da impaciência, que por consequência vai, né, trazer-lhes ansiedade, síndrome de pânico, e tudo isso advém do quê? Da impaciência, né, do imediatismo. Então, quando nós estamos acometidos, né, pelo polo indesejado, que sabemos que a ansiedade vai trazer muitos outros transtornos que advêm da impaciência, o que nós deveríamos fazer? Nós devemos observar, refletir nesse momento de impaciência, perguntar os porquês eu estou impaciente. Tudo isso demanda observação. A partir do momento que você está observando, você já está automaticamente com a sua mente elevada. Você está com a sua mente acima dos ventos, né? Da polaridade, do pêndulo, do ritmo, entendeu?
E o ato de elevar o quê? É o quê? É simplesmente observar as coisas acontecendo. A impaciência, quando ela começa, você observa ela e toda aquela coisa, e você deixa aquele fluxo passar por você, e você vai perceber que ele vai perdendo força aos poucos e vai perdendo força. Quando ele começa a ir para o polo desejado, ele vai se transformar no quê? No sono. Com certeza, se você treina essa elevação de consciência quando você estiver no seu momento de impaciência, que por consequência vai trazer a todos os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, você vai ver que quando você estiver no outro polo, que esse é o desejado, você terá um sono profundo. Você vai cair na cama e simplesmente vai apagar. Ou seja, vai ter um sono restaurador. Aquilo que era impaciência, que tirava o seu sono, quando está do outro lado, vai te dar um sono gostoso. Observa que é o mesmo fluxo energético oscilando de um lado para o outro. Vocês entenderam que os grandes mestres aqui, para frisar, eles não fogem, mas simplesmente eles observam, eles sabem guiar, lidar com os polos indesejados? Para todas as coisas vai ter o seu lado desejado e o seu lado indesejado. Vamos usar um último exemplo aqui. O ciúme, por exemplo. A gente sabe que o ciúme é uma coisa, assim, sempre indesejada, porque o ciúmes ele acaba atrapalhando o nosso relacionamento amoroso, enfim. O ciúmes, ele faz com que a gente brigue à toa. O ciúmes é uma coisa assim que só traz consequências danosas para a vida da gente. Na verdade, a gente cria muitas inimizades, a gente cria trauma na vida dos outros, a gente, assim, elabora mil e umas histórias cabulosas, é uma verdadeira masturbação mental que advém dos ciúmes. Ou seja, quem é beneficiado com ciúmes? Todos nós somos unânimes em dizer que o ciúmes não é uma coisa boa. Todos nós temos consciência que precisamos, saber direcionar esses nossos ciúmes. Então, é a mesma coisa. Quando eu sou pego pelo sentimento de ciúme, o que eu devo fazer? Elevar a mente. Ou seja, observar o ciúme, observar os meus pensamentos, observar o quão as minhas masturbações mentais acabam com o meu dia a dia, acabam com o meu relacionamento, observar o quantas histórias que é totalmente criada somente na minha mente, que não existe na realidade, eu crio, entendeu? E que não tem nada a ver. E o que eu estou sofrendo com essas histórias imbecis que eu crio na minha cabeça. Quando eu elevo, eu observo toda essa coisa acontecendo, efervescendo nas minhas células. E quanto mais eu observo, mais eu começo a perceber. Eu começo a fazer a separação daquilo que é verdadeiro e daquilo que simplesmente são fantasias negativas criadas na minha cabeça. Quando eu observo, automaticamente é a mesma coisa, tudo tem o mesmo padrão, porque todas as coisas estão sob esses 7 princípios, Eu disse no vídeo aí que eu recomendei para vocês. Você vai ver que quando aos poucos a gente vai, essa energia dos ciúmes, ela vai perdendo força. Em que converte os ciúmes? Simplesmente quando eu estou do outro lado do polo, aquilo que era ciúme, que atrapalhava os meus relacionamentos, ele vai converter num tremendo tesão, entendeu? É simples assim, com certeza. Se você souber lidar com o seu ciúme, os seus amores, as suas transas serão muito mais intensas, porque esse ciúme, no polo desejado, ele vai aguçar a sua libido. Você com certeza você vai ter muito mais tesão, O teu desejo, o teu apetite sexual pela pessoa vai ser muito mais contagiante, mais profundo. A sua libido, ela está sempre em alta e por consequência também você faz com que a sua produção de testosterona vai começar a estar em alta. Mas agora se você não observa e só fica no ciúme, então a sua libido cai, a sua testosterona cai, tudo cai. Por quê? Porque você está dando ênfase ao polo indesejado. Observa e você converte isso em puramente tesão, potência sexual. É isso aí, isso mesmo que eu estou falando. O oposto dos ciúmes é o tesão.
Ou seja, você converte o indesejado por aquilo que é desejado, porque agora os seus prazeres amorosos serão mais intensos, o seu orgasmo será mais intenso e por consequência, né, o teu parceiro, ela será beneficiada também dessa intensidade, entendeu? Então eu usei aqui esses 3 exemplos para você ver qual é a chave mestra, quais são os processos de neutralização. E você vai ver que no fundo não existe um mistério nenhum, não existe uma magia, não existe uma alquimia. E tudo que existe é uma elevação, é uma conscientização, né, nos nossos momentos eufóricos. É estar consciente toda vez, né, que o pêndulo, né, que as emoções indesejadas nos acomete. Né? Repetindo, ninguém consegue burlar a lei, ninguém consegue fugir disso. Mas nós temos a força de neutralizar o indesejado simplesmente observando ele passar por nós, né, sem nada fazer, sem reagir a ele. Fazendo isso, nós estamos acima e não estamos sendo envolvidos pelos ventos que vai nos levar inevitavelmente a trazer muitas consequências negativas e indesejáveis para nós. Essa é a chave mestra, essa é a chave da neutralização. Enfim, era isso. Pessoal, paro por aqui, né, para não me estender mais uma vez reforçando. Quer aprender de forma mais aprofundada, vai lá, assiste o meu vídeo, né? As 7 leis herméticas como você nunca viu. Esse aqui é um adendo. E eu vou deixar na descrição aqui os polos desejados e indesejados e você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Recapitulando, elevar o nível mental para neutralizar o polo indesejado consiste em, primeiramente, observar, se isolar, não abrir a sua boca para falar coisas que você depois vai se arrepender, enfim, fazer uma caminhada. Mas é o fator principal aqui, observar. Deixar essa euforia correr por você. Não fugir dela, porque não tem como fugir dela, entendeu? E com certeza você já estará num processo de neutralização dessas coisas. Como eu disse, essas coisas não acontecem do dia para a noite, é um treinamento, a gente vai paulatinamente treinando isso, né? Até se tornar como os grandes mestres, né? Que só são mestres porque passaram, né, durante um bom período de suas vidas treinando para isso. Porque se a gente não treina também, a gente nunca vai atingir uma certa perfeição naquilo que a gente faz, né? É como tocar um instrumento. Se você não pratica, você nunca aprende. É como jogar no futebol. Se você só fica na teoria, você nunca vai ser um bom jogador. Você precisa ir a campo, né? E também, treinar a elevação mental e neutralizar os polos indesejados consiste em praticar. E a gente sabe que, né, durante o nosso dia a gente sempre está, né, sofrendo essas oscilações. Uma hora eu estou dando risada, depois eu estou triste, uma hora eu estou com raiva, depois eu estou alegre, uma hora eu estou odiando, depois eu estou amando. E a gente vê que a nossa vida inteira está sofrendo essas oscilações. Ah, mas se eu não tenho controle nenhum, eu estou, né, simplesmente sendo carregado, né, para os polos. E aí a gente vai acumulando mais karma, a gente vai acumulando mais coisas indesejáveis e às vezes, né, se a gente se atenta em sempre quando tiver para o lado indesejado, simplesmente observar e não fugir dele, deixar a coisa passar, fazendo o treinamento que eu passei aí para vocês, com certeza a gente vai ter resultados mais expressivos na vida nossa. Enfim, pessoal, como eu disse, paro por aqui. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo aí com as pessoas que estão na busca, deixar o seu comentário, se tem alguma coisa a acrescentar, deixar o seu joinha que é muito importante. E é isso, espero que de alguma forma esse vídeo possa aí acrescentar, possa ter clareado a sua mente em relação a isso. E aguardo você num próximo vídeo aí, que com certeza a gente vai trazer mais adendos como esse aí, falando de outros princípios e o que a gente poderia fazer aí para aderir a esse princípio no nosso dia a dia. Grande abraço, felicidades e até mais.